Meu irmão, o fato é que as coisas estão acontecendo tão rápido sobre essa escalada das ações do Supremo Tribunal Federal, sobre a reação da imprensa, reação dos organismos internacionais, que cada piscar é um flash. Se você não estiver acompanhando, você perde acontecimentos que estão, sabe, que estão monitorando, que estão como uma avalanche caindo sobre o Brasil. Você sabe da última agora? Sabe não? Pois é, a embaixada norte-americana soltou uma nota, coisa que eles não costumam fazer, contra a última decisão do Alexandre de Moraes de suspender o Twitter, classificando isso como uma afronta à liberdade de expressão. E eu não sei se você está ciente disso, mas para os americanos, a liberdade de expressão é um direito sagrado, que pode gerar, inclusive, conflitos diplomáticos internacionais se não for respeitado. E o Brasil pode, literalmente, entrar aqui num limbo como se fosse uma verdadeira Venezuela. E quais são as consequências práticas dessa situação? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então é lógico, deixa eu ser pidão aqui. Olha só o tanto que eu sou chato. Eu entro na sua casa no sábado, na hora do almoço, sábado, tô louco. Na hora do almoço, pelo menos convidado eu fui. Chego aqui, ainda vou ser pidão, então vou pedir. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, tá bom? Mas vamos lá, bora pra cima? É o seguinte, olha só essa matéria, foi divulgada no site Hora Brasília, e assim, vocês estão pegando fresquinha, 1 minuto atrás, Hora Brasília, 1 minuto atrás essa publicação. Nota dos Estados Unidos sobre a suspensão do X aumenta a tensão no Supremo Tribunal Federal. Cara, o Supremo Tribunal Federal está, sem sombra de dúvidas, sabe, numa pressão, numa tensão gigantesca. Por que disso, né? Deixa eu explicar para vocês. A grande questão é a seguinte: ninguém esconde, né, o tamanho do ego que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm em ficar viajando, dando palestras nos Estados Unidos, na Europa, ter uma vida como se fossem os grandes, né, arautos da justiça de um país democrático. A partir do momento que o país deixar de ser democrático, essa farra acabou. Vamos lá, você já viu em alguma vez alguém falando que os ministros da Venezuela, os ministros do Supremo de Cuba ficam viajando e são tratados como arautos da democracia? E tem lugar que eles não podem nem pisar, porque todo mundo sabe o quanto, vendidos para o sistema, né, eles são. E os ministros do Supremo têm medo de que essa pecha colhe para o resto do mundo. Então, a nota dos Estados Unidos sobre a suspensão do X aumentou a tensão no Supremo Tribunal Federal e criou temores de retaliação diplomática. Retaliação do tipo retirada de visto diplomático, do tipo sanção econômica, do tipo denúncias de órgãos internacionais. Olha só o que diz essa nota aqui. E a preocupação está grande, inclusive, do jornal O Globo, tá bom? A nota da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, divulgada na última sexta-feira, trouxe um novo elemento à crise entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e Elon Musk, dono da rede social X, que é o antigo Twitter. No comunicado, a embaixada destacou que os Estados Unidos estão, abre aspas, monitorando a situação, e enfatizou que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. O timing da nota, divulgado poucas horas antes do bloqueio da plataforma, surpreendeu a corte e gerou especulações sobre possíveis retaliações diplomáticas. A informação é do jornal O Globo. E literalmente o Globo fez uma matéria, a matéria da Malu Gaspar, que diz o seguinte: X suspenso. O temor no STF por Alexandre de Moraes após a nota da Embaixada dos Estados Unidos. E aqui ela fala isso, né, que a nota da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília sobre a suspensão do X
publicado na última sexta-feira, acendeu um sinal de alerta dentro da corte em meio à escalada da crise envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o bilionário sul-africano Elon Musk. Na nota, a embaixada afirma que o país está monitorando a situação e afirma que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Ela foi publicada depois da ordem de Moraes para que o X indicasse um representante legal e poucas horas antes do bloqueio da plataforma. Mas peraí, Sandro, por que a embaixada americana soltou essa nota? Por que há uma preocupação quanto a isso? Vamos lá, vamos entender. Olha, os Estados Unidos estão passando por um processo eleitoral. Está rolando a eleição lá e ninguém sabe se a vitória será do Trump ou da Kamala Harris. Há grande especulação no sentido de que o Trump leva essa aí. Outra questão, o Biden, apesar de ser um left man, né, um cara da esquerda, o Biden sabe que violar a liberdade de expressão é caso que pode dar prisão perpétua lá nos Estados Unidos. Tanto é que o Mark Zuckerberg, que é o cara do Facebook, o dono do Facebook, está trincando a agulha de medo. Por quê? Porque o Elon Musk, porque o Donald Trump já falou o seguinte, olha, eu vou pegar todo mundo que interferiu nas eleições de 2020, todas as plataformas que bloquearam o discurso da direita, ou seja, bloquearam a liberdade de expressão, e eu vou mandar esses caras para a cadeia. Quem tiver Zuckerbergando por aí, foi a frase que ele utilizou, vai parar atrás das grades. Ou seja, o Trump fez uma ameaça direta ao dono do Facebook, falou, o negócio é o seguinte, se você censurar o povo, se você censurou o povo, você vai se ferrar nos Estados Unidos. Você vai pegar prisão perpétua. E o Biden sabe que as ordens partiram da esquerda do Biden, para a eleição do Biden. E o Biden está com medo disso. Então, de certa forma, o Biden quer passar aquela postura agora de não, nós precisamos defender a liberdade de expressão. Tanto é que os senadores dos Estados Unidos estão com o Biden na mira. Já tem até um processo de impeachment avançado que não vai seguir, não porque o Biden não ia ser empichado. Ia ser um escândalo norte-americano. Mas não vai seguir porque a eleição já está chegando. Mas, se o impeachment acontece agora, o Biden pagaria de vítima, né? Interferiria nas eleições e até atrapalharia para o Donald Trump. A grande questão é essa. Então, assim, o Congresso norte-americano já está por aqui com as ações da esquerda de tolir a liberdade de expressão. E o que está acontecendo? É que eles estão monitorando isso. Estão monitorando e estão pressionando. Tanto é que o Congresso norte-americano mandou uma carta e está fiscalizando o Alexandre de Moraes. Segundo essa matéria da Malu Gaspar aqui, com base nisso, essa retaliação diplomática, cassação de vistos, notas, né, para os organismos internacionais de que o Brasil não é uma democracia, tudo isso pode impactar e muito a atuação da Corte aqui no Brasil, tá certo? Enquanto isso, o Brasil segue a todo vapor, né? Sendo a república da revogação de textos constitucionais por interpretação do STF. É o seguinte, todo parlamentar tem imunidade por suas opiniões, palavras e votos. Todos. Mas agora, só quem for de esquerda, tá bom? O ministro Luiz Fux deu 15 dias para o Nicolas Ferreira se explicar por ter chamado Lula de ladrão. Ou seja, agora literalmente o processo do Nicolas Ferreira segue. O que aconteceu? Esse rapaz é um gigante, tá? A Procuradoria-Geral da República, ignorando a imunidade parlamentar, ignorando a imunidade por opiniões, palavras e votos de um parlamentar eleito, e não qualquer um, o mais bem votado do Brasil, entrou com ação contra o Nicolas. Porque o Nicolas, em uma sala da ONU, né, em uma reunião da ONU, chamou o Lula de ladrão. Ok, o Nicolas Ferreira começou a responder o processo.
A Procuradoria-Geral da República falou: olha, eu quero propor um acordo para você, paga aqui R$ 10.000, que aí a gente arquiva o seu processo. O Nicolas falou: não, eu vou provar o que eu disse. Não, prefiro responder o processo. Mesmo sabendo que isso pode trazer implicações sérias e graves para ele, ele falou: eu não vou vender a minha honra por medo. E pediu para tocar o processo. Cara, foi quase que automático, já foi intimado aqui para que ele possa se manifestar, né, sobre a fala dele. Ele vai ter que apresentar a defesa. Meu irmão, o Nicolas vai ter problema. Eu sei que vai. Porque hoje, quando você pega os outros deputados, por exemplo, vou te dar um exemplo agora. O Glauber Braga acabou de chamar o Arthur Lira de bandido. Falou que o Arthur Lira é um bandido e que está querendo retalhar a candidatura dele, né, o exercício do mandato dele. Vai responder da mesma forma? Lembrando que a coisa está num nível tão tenso que foi o próprio ministro da Justiça que pediu a condenação do Nicolas Ferreira, o Lewandowski. Então, assim, a coisa está mais tensa do que você possa imaginar, né? Ou seja, os deputados de oposição hoje, os deputados de direita, esses, sabe, conhecerão as duras penas da lei, enquanto que os deputados da esquerda podiam chamar o Bolsonaro de genocida, Damares de genocida, podiam falar o que quisessem, né? Ninguém está sendo investigado pelas falas que fizeram. Mas vamos lá, vamos falar do Exército Brasileiro, que tanto te orgulha. Bora lá. Comandante do Exército realizará um evento com buffet de 684 mil, né? Com buffet não, com um bufete mesmo, né? Pelo amor de Deus. Quem fez a publicação foi o Major Meca, e ele falou o seguinte: soldados mal assistidos nos quartéis, o povo apertando o orçamento e o comando do Exército gastando 684 mil em buffet. Parece que alguns têm motivos de sobra para comemorar. Só não sei o quê. E aí, o comentário da Flavi, né, que colocou aqui embaixo. O que fizeram com o nosso amado Exército Brasileiro? Posso falar a verdade? Mostrou a face. Nada mais do que isso. Quem estava enganado era o povo. Ou você acha que não? Só mostrou a face. Então, assim, num momento em que a situação está caótica, num momento em que nós precisamos, literalmente, ter, sabe, uma postura de corte de gasto, fazer festa, gastando quase R$ 1 milhão, 600 e tantos mil reais, para fazer uma festinha, um buffet, tá de sacanagem, né? Poxa, é isso que é o braço forte e a mão amiga, né? Pelo amor de Deus. Vamos falar do PL? Bora lá. É o seguinte, a maior bancada da Câmara, o PL, sinaliza apoio ao Hugo Mota para a sucessão de Lira. O que está rolando aqui? É o seguinte, o Lula quer um presidente da Câmara para chamar de seu. Não igual o Lira, que é tão, vamos dizer assim, tão ganancioso em troca de emendas, né? Então, o que o Lula resolveu fazer? Não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Kassab, e o Kassab está fazendo uma articulação para que o Lira indique um cara que é somebody love, igual o Pacheco, para o Lula, tá? Porque o Lira não é igual o Pacheco. O Pacheco é o presidente do Senado. E o Pacheco, tá? Unha e carne com Lula, fechado 100%. Lula, STF e Pacheco 100% alinhados. O Lira não. O Lira gosta muito das emendas parlamentares, né? Acontece que o Lira queria indicar o presidente do União, o Elmar Nascimento. Porque o Elmar Nascimento tem a mesma linha do Lira. Ia falar, olha, vem cá, o negócio é o seguinte, para fazer rir, tem que me fazer rir também, não é? Para rir tem que me fazer rir, emenda para cá, não é, Lula? Então o Elmar Nascimento tem a mesma visão que o Lira. Acontece que o Lula chamou o Lira, chamou o Pacheco e perguntou, ô Lira, vamos fazer o seguinte, dá uma rasteirinha no Elmar Nascimento, não
não vai de Elmar Nascimento, não. Eu já articulei com o partido do Tarcísio de Freitas, o Republicanos, um cara bom para nós, o Hugo Mota. Ele vai articular, ele é um cara bom de diálogo, vamos colocar ele. Aí o Lira falou, mas para fazer rir, né? Para rir tem que fazer rir também, né? Aí o Lula, não, deixa comigo. O que você acha de um cargo no Tribunal de Contas da União que é vitalício para o resto da vida? Você vai entrar lá, você não precisa nem concorrer à eleição mais, você não precisa ficar tentando ser nada disso, você vai ganhar isso para você. Se não quiser ser para você, você escolhe quem quiser, tá? Geralmente, lá no Nordeste, o Lula da esquerda, eles costumam muito colocar as esposas, esse pessoal, sabe? Então parece que está rolando um acordo aí pelo Tribunal de Contas da União. Não sou nem eu que estou falando, foi matéria do Metrópolis e da Globo, tá? Então, chegaram a um nome, deram a rasteira no Elmar Nascimento, que não ficou muito feliz com a história, e entra ali o Hugo Mota, certo? Só que tem um detalhe, adivinha qual o partido que falou, não, se é bom para o Lula, é bom para nós que somos conservadores, liberais e de direita. É lógico, né? E ainda estamos com o Tarcísio. Vamos lá. A maior bancada da Câmara, o PL, sinalizou o apoio ao Hugo Mota para a sucessão do Lira. O Partido Liberal, que detém a maior bancada na Câmara dos Deputados, sinalizou que vai apoiar o Hugo Mota, que é do Republicanos, da Paraíba, para a sucessão de Arthur Lira, na presidência da Casa. No entanto, o partido ainda não oficializou a escolha e só deve confirmá-la caso Lira endosse formalmente o nome do deputado paraibano. A estratégia do PL é apoiar qualquer candidato que tenha o aval do Lira. E aí vai ser lindo, né? Em troca disso vem aqui um carguinho aqui, uma ajudinha ali, um ministériozinho aqui e 100% alinhado. Tamo full mesmo, tá, pessoal? Mas é assim mesmo, tá? Mas ninguém imaginava diferente, até porque não é novidade para ninguém, né? A gente já sabia que mais cedo ou mais tarde seria assim. Então, qual é o prognóstico para 2025? O prognóstico para 2025 será o Lula sem tanto poder de emendas, mas vai gastar muito agora para colocar um presidente da Câmara, bem alinhado com ele. O Pacheco, que já é muito alinhado com Lula, vai colocar outro ideologicamente alinhado com Lula. E aí nós temos o Congresso, que só vai votar o que o Lula quer, o STF, que só julga o que o Lula quer, e o Lula, que só faz o que o Lula quer. Tamo full. É isso aí, né? Fazer o quê? E chega eu aqui, em plena hora do almoço, para te encher o saco trazendo esse tipo de notícia. Fazer o quê, né? São ossos do ofício, tá bom? Pessoal, obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais conteúdo para vocês. 4 horas a gente traz mais conteúdo. Fechou? Abraço e até lá.